Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Medeiros, professor de Física, e essa aula é direcionada para a terceira série do ensino médio. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar uma pergunta para você. Afinal de contas, a luz é partícula ou é onda? E aí eu queria deixar muito claro para você que a resposta disso tem uma relação com o efeito fotoelétrico e isso cai no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu vou fazer uma questão daqui a pouco para você. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar muito claro para você que a gente está no século 17. Isaac Newton nasce em 1642 e falece em 1727. E no período de pandemia, a peste bubônica faz com que Newton afasta-se da sociedade. E naquele isolamento social, a gente percebe que ele discute aquela ideia da maçã com a força de atração gravitacional entre a maçã e o planeta Terra, e também existe a discussão do prisma. No caso do prisma, a luz branca vai atingir o prisma e vai fazer a subdivisão de cores. E aí nós estamos pensando em óptica, e quando a gente pensa em óptica, a gente pode citar aqui o chamado PPR, seria o princípio da propagação retilínea da luz. Então, através de Newton, a gente vai dizer que a luz é partícula. E essa partícula funciona, por exemplo, imagine uma bola de futebol. A bola de futebol, ela pode apresentar, sim, o fenômeno da reflexão e também da refração. Por exemplo, eu posso jogar uma bola de futebol contra uma parede. E aí a bola bateu na parede, numa colisão elástica, após ter batido, ela vai voltar. O que é isso? Isso se chama reflexão. Agora, a gente pode pegar uma bola de futebol, por exemplo, e atravessar de um meio para o outro. Imagine que eu peguei a bola de futebol e coloquei no fundo da piscina. Saiu de um meio de propagação para um outro meio de propagação. O que é isso? Refração de uma partícula. Então, através de Isaac Newton, eu vou levar em conta que a luz é uma partícula e ela faz um movimento e produz colisões elásticas. Porém, quando a gente pensa em Huygens, que nasce em 1629, morre em 1695, vem o outro lado da moeda. Vamos analisar de uma outra forma. Segundo esse cara, na verdade a luz não é partícula, não. A luz é onda. E quando a gente fala em onda, tome cuidado, porque onda é aquela que possui velocidade, comprimento de onda e frequência. É preciso tomar muito cuidado, porque quando eu penso em onda, a gente tem a passagem de energia sem que ocorra o transporte de matéria. Então, pensar em onda, eu estou falando, por exemplo, de um fenômeno muito importante da onda que se chama difração. Seja uma onda sonora, que é uma onda mecânica, seja uma onda luminosa, que é uma onda eletromagnética, ambas apresentam um fenômeno chamado de difração. E no caso de difração, no caso do som é mais fácil de perceber. Tem uma pessoa chamando você e você está atrás do muro. O que o som vai fazer? Ele vai contornar o obstáculo e você vai ouvir a voz da pessoa, e quando você ouve a voz, você sabe que o som, como a onda mecânica que está se propagando no ar, ela fez o contorno, ela fez a difração. Difração é uma característica específica da onda e a luz, ela executa difração. E aí ficamos nessa discussão durante o século 17. Afinal de contas, a luz é partícula ou a luz ela é onda? E aí, depois de passar por essa situação no século 17, no século 18, a gente dá pequenos passos e quando chega no século 20, a coisa toma um aprofundamento extraordinário. Isso chega, inclusive, no nosso cotidiano. Provavelmente você já foi a algum lugar, entrada de shopping, por exemplo, você se aproxima da porta e ela se abre automaticamente. Isso se dá graças à união desses dois pontos de vista. Na realidade, eu posso entender a luz tanto como partícula, assim como também como onda.
Essa é que é a grande verdade. Inclusive, você já deve ter visto na parte superior, na telha da casa ou da indústria, a chamada placa fotovoltaica. Haverá uma conversão de energia luminosa em energia elétrica. E aí a gente chega no chamado efeito fotoelétrico. Só que para chegar lá, quem vai reunir o fenômeno luz-partícula como luz-onda é o físico Luiz de Broglie, o cara que se afasta lá na faculdade de História e vai fazer doutorado em Física. Ele é uma das pessoas que contribuíram para a reunião desses dois lados. A gente não vai pensar que a luz ou é partícula ou é onda. Na realidade, a luz tem um comportamento dos dois lados. Os dois caras estavam certos. E aí o que vai acontecer? O próximo passo do século XX, a gente fala de Max Planck. Agora a gente vai pensar como a energia tem um processo de quantização. Vamos agora quantizar a energia. Vamos fazer uma subdivisão da energia. Vamos pensar na energia como os átomos em pacotinhos. Imagine que você pudesse pegar, por exemplo, uma fruta e dividir em pedaços. Imagine que você vai pegar um alho e você vai tirar dentes de alho por dentes de alho. Você pode imaginar que, por exemplo, eu posso tirar alho por alho. Eu estou falando em subdivisão. E nessa subdivisão, eu vou fazer uma relação entre a palavra quanta e a palavra quantum. E eu vou fazer uma questão de vestibular e eu vou te mostrar sobre a importância de fazer a subdivisão da energia. Então, através de Max Planck, a gente vai pensar na quantização, na subdivisão, de tal modo que os átomos sejam divididos, armazenados em pequenos pacotinhos. E aí o que vai acontecer? Depois de Max Planck e pensar na divisão da energia, o elétron ele está aqui, ele vai receber essa energia e vai ganhar movimento. Você já viu naquelas corridas? O atleta ele está correndo com um bastão e na medida em que ele corre, ele vai entregar o bastão para um outro atleta. Você já percebeu isso? Pense que o bastão é uma quantidade de energia que vai ser transferida do fóton, da gota de energia, para o elétron. Haverá uma transferência de energia. O elétron ele vai ganhar velocidade. E velocidade a gente pensa em energia cinética. E aí, a energia cinética que o elétron vai ganhar depende de H. H é uma constante de Planck que a gente arredonda para 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo. HF, a constante de Planck vezes F, a frequência. Mas aí você diz assim, mas professor, onda, ela é V igual a lambda F, comprimento de onda, que é a medida horizontal. Não deveria ter o comprimento vertical, que é a amplitude? A resposta é a seguinte, amplitude, eu vou apagar aqui a letra A, amplitude não vai aparecer na nossa equação. Então, quando você estiver fazendo exercícios, lembre-se de que a energia cinética que o elétron vai ganhar, a energia que o elétron vai ganhar depende de alguns elementos. Depende da constante de Planck, que é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Depende de F, depende da frequência. Cada cor possui uma frequência. Isso é diretamente proporcional. Só que tem um fator negativo aqui, ó. A função φ, que é o trabalho. Depende do material que eu vou utilizar. E aí o material pode produzir uma dificuldade para a energia cinética desse elétron. Por exemplo, na função trabalho do alumínio, eu tenho 4,7 elétrons volt. Que elétron é esse, professor? Lá do início, elétron, na verdade, aquela constante de carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Pois bem, ao percebermos que a luz tanto é partícula assim como também é onda, produzimos uma evolução a ponto de chegarmos ao efeito fotoelétrico, onde tem uma placa lá no topo da casa, da indústria em geral. É preciso perceber de que maneira isso cai no vestibular.
E a primeira questão que eu vou fazer para você é do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, e ela vai dizer o seguinte, ó: o efeito fotoelétrico contrariou as previsões teóricas da física clássica porque mostrou que a energia cinética máxima dos elétrons emitidos por uma placa metálica iluminada depende, letra A, exclusivamente da amplitude da radiação incidente, letra B, da frequência e não do comprimento de onda da radiação incidente, letra C, da amplitude e não do comprimento de onda da radiação incidente, letra D, do comprimento de onda e não da frequência da radiação incidente, ou letra E, da frequência e não da amplitude da radiação incidente. E agora, qual alternativa eu preciso marcar nessa prova do Enem? Pense no seguinte, ele deixou muito claro nessa prova que o efeito fotoelétrico contrariou as previsões teóricas da física clássica. Por quê? Porque mostrou que a energia cinética máxima dos elétrons depende de uma coisa e não da outra. Ou seja, depende da frequência da luz, mas não vai depender da amplitude. Então, nessa questão do Enem, eu teria marcado a alternativa de letra E. Vai depender da frequência e não da amplitude da radiação incidente. Pois bem, como eu sempre falo, quem lê mais sabe mais. Então, vamos a mais uma questão. Essa questão é da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. E ela diz o seguinte, ó: quanta do latim plural de quantum, quando quase não há quantidade de se medir, qualidade que se expressar. Quantum granulado no mel, quantum ondulado do sal. Gilberto Gil, Quanta. Quanta é o nome da música. A música de Gilberto Gil fala do átomo, das partículas subatômicas e algumas de suas características. Segundo a evolução dos modelos atômicos e os conceitos de estrutura atômica, assinale a alternativa correta. Letra A, o elétron possui carga negativa menos 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs e sua massa é tão pequena que não pode ser medida? Letra B. Segundo Planck, a energia só pode ser emitida ou absorvida pelos átomos em pacotinhos. Cada pacotinho contém certa quantidade de energia? Letra C. Diferentemente dos elétrons e dos prótons, os nêutrons não possuem carga e têm massa cerca de 10.000 vezes maior que a do próton? Ou letra D, de acordo com a física moderna, a radiação eletromagnética é uma partícula e não uma onda. E agora, qual alternativa eu preciso marcar? Ele deixa muito claro que eu preciso marcar a alternativa correta. A letra B falou assim, ó: segundo Planck, a energia só pode ser emitida ou absorvida pelos átomos em pacotinhos. Cada pacotinho contém certa quantidade de energia. Certamente deveríamos ter marcado a letra B. Essa é a fundamentação apresentada por Planck. Pois bem, assim como Isaac Newton fez história e, apesar de um momento tão difícil de pandemia, foi capaz de se cuidar e descobrir grandes coisas para a sua vida e para a humanidade, eu desejo a você muito sucesso também e muita perseverança em um momento tão difícil. Afinal de contas, como diria Napoleão Bonaparte, a vitória pertence ao mais perseverante. Te desejo um forte abraço e tchau, tchau!